Muito boa noite a todos, que a doce paz do nosso Mestre nos envolva e nos fortaleça. Lembrando que ele nos disse, aonde houver um ou dois em seu nome, lá ele estará. Então nós, convictos da sua presença, nós rogamos a ele, Mestre, nos fortaleça, nos ilumine para que possamos absorver o teu evangelho, para que assim nós vamos crescendo moralmente, vamos nos preparando para um dia participar do teu banquete, meu mestre. Que Jesus nos ilumine. Este capítulo, ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, este evangelho, ele nos elucida profundamente e nos mostra alguns equívocos que foram ditos no decorrer dos tempos. E nós hoje vamos falar um pouquinho, pensar sobre tudo que o nosso mestre e todos os irmãos colaboradores da sua seara nos deixaram. O evangelho, ele nos alerta que foram ditas algumas formas de fora da verdade, não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Mas o nosso querido amado apóstolo Paulo, ele nos disse que é fora da caridade que não há salvação. Então nós vamos entender por que fora da verdade não há salvação. Porque nós não estamos preparados para esta verdade integral que todos os espíritos que são evoluídos, lá da elevada ordem, têm acesso a esta verdade absoluta. Nós, aqui do planeta Terra, nós temos acesso a uma verdade proporcional ao nosso adiantamento, à nossa condição terrena. Por isso que é uma verdade relativa. Então, fora da verdade não está correto para nós terráqueos, que não estamos ainda preparados para absorver esta verdade absoluta. Mas estaremos, se seguirmos o Evangelho do Mestre, trabalharmos a nossa reforma íntima, um dia estaremos nos preparando para esta verdade absoluta. Mas temos bastante chão ainda para isso acontecer. O Espiritismo, ele vem nos elucidar que nós podemos nos salvar, independente da crença que nós escolhemos seguir. Aqui, contanto que nós observemos as leis de Deus, e quem nos trouxe as leis de Deus? O intérprete do Pai, que é o nosso Mestre Jesus. Nós temos que segui-lo, temos que aprender os seus ensinamentos. Por isso que fora da igreja também não é correto, porque aquele que seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus está no caminho certo. Agora Paulo vem nos elucidar, o nosso querido apóstolo, é fora da caridade. Por quê? A caridade, ela é um ensinamento moral e contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Sim, aqui na terra, quando se pratica a caridade, quando a gente tem a capacidade já de conviver com a caridade diariamente, nós vivemos de uma forma diferente. Nós temos paz no nosso coração, mesmo em meio às tribulações que acredito que todos nós temos. No céu, aqueles que têm praticado e continuam praticando a caridade, esses, nos diz o Evangelho, que encontrarão a graça diante do Senhor. A caridade é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia
toda a humanidade. Guiou o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos e na terra está gravado no coração daqueles que a praticam. Porque Jesus dirá àqueles que praticam a caridade: nós exalaremos o cheiro da caridade. E aí seremos esses que serão dito: passa à direita, vós abençoados de meu Pai. Nós podemos aqui compreender o perfume que exala de um coração caridoso. Então aqui nós temos que trabalhar para desenvolver essa capacidade da caridade. E o Evangelho, ele nos fala: a caridade é o mais puro reflexo do verdadeiro cristão. Logo, um coração caridoso é o verdadeiro cristão. Ao deixar a caridade governar os nossos corações, nossas consciências despertam. E aí nós teremos a verdadeira virtude, aquela ativa, a ação da vontade. Porque estaremos praticando a caridade. E o Evangelho, ele nos dá uma colocação muito interessante. Para que nós pratiquemos o mal, basta nos tornarmos ou permanecermos na indiferença. Não sejamos mais indiferentes. Isso é um grande defeito aos olhos do nosso Pai. Sejamos o caridoso, aquele que pratica. E aquele que pratica a caridade se torna discípulo do Mestre Jesus. Então, todos nós temos um caminho. Nós temos que pertencer a este apostolado incrível do nosso Mestre, olhar os nossos irmãos que conseguiram vencer. E aí, independente do culto que nós escolhemos, nós estaremos no caminho certo. Agora, o Espiritismo nos ensina as leis do Pai, que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Então, podemos sim dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. São a mesma coisa. Dentro dessas colocações do nosso Evangelho, o verdadeiro cristão, ele está com o seu coração aberto para entender as verdades do Mestre Jesus, que nos disse que enviaria um Consolador, que iria nos ajudar a lembrar o que ele disse e iria nos dizer outras verdades. Então eu trouxe do Livro dos Espíritos uma questão tão interessante para a nossa lição de hoje, que fala, ela é 886. Foi quando Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Ele disse assim, ele fez essa questão para a espiritualidade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos nossos irmãos e perdão das ofensas. Nós podemos agora aqui perceber que ele não falou de esmola, de dar bens materiais ainda. Porque acredito eu, na minha evolução atual, esta questão me colocou para pensar. Será que eu sou caridosa? Eu consigo ser benevolente para com todos? A indulgência. Como é difícil ser indulgente nesta terra, meu Pai. E o perdão. O perdão das ofensas, porque nós temos uma facilidade de guardar mágoas
que o perdão começa a se tornar algo muito difícil para todos nós. Acredito que eu tenho muito trabalho aqui pela frente. Mas Kardec, ele faz uma explicação depois desta resposta dos nossos queridos irmãos da espiritualidade. Ele explica que o amor e a caridade são um complemento de uma lei, a lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que você espera que faça para você. Por isso que é tão difícil um coração caridoso. E aí, quando nós lemos isso, nós vamos aqui começar a pensar nestas palavras do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E Kardec continua. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Olha lá. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Vai ficando cada vez mais difícil. E aqui ele faz uma colocação muito pertinente. Esses semelhantes podem ser inferiores, iguais ou superiores. O que, na verdade, nós precisamos é ter indulgência, porque temos a necessidade dela e não nos permite humilhar ninguém, independente da nossa posição, do cargo que ocupamos, onde nós estamos, conversando com quem estivermos. Ele nos alerta que muitas vezes nós costumamos dar mais atenção para pessoas que têm um cargo melhor, que têm uma posição melhor, que talvez têm muito mais a nos ensinar, mas ele explica que nós precisamos dar atenção igual a todos, mesmo aquele que nós não temos muito interesse. Porque ele fala que é lastimável aquele que usa do sentimento de humilhar o outro. Nós não temos esse direito jamais. O homem verdadeiramente bom, ele procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo, se quer que podemos dizer, essa distância entre ambos. Então, ser caridoso é ter compaixão, bondade e, por fim, doarmos bens materiais. E ele encerra essa questão dizendo: esse é o verdadeiro significado da palavra caridade. Tem muito trabalho para nós, porque muitas vezes nós confundimos a caridade. A caridade, ela pode ser colocada em prática aonde, em qualquer lugar que nós estejamos. Dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Às vezes nós estamos no trânsito e passa aquele veículo com a sirene que vai resgatar alguém. Qual é a nossa posição? Um coração caridoso, ele sabe que ele tem que emanar uma prece. São simples, atitudes simples, que lembremos. Nós iremos exalar a caridade, seremos reconhecidos pelo Mestre Jesus. Nós precisamos aprender, nós precisamos colocar em prática. Dentro de todas essas elucidações que nós tivemos até o momento, eu trouxe uma história do nosso querido, amado Chico Xavier, para que a gente possa entender que a gente falha. E nós não temos que olhar o que nós falhamos, nós temos que olhar como nós agimos mediante a nossa falha. Essa parte, ela está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E a leitura, ela tem o nome Vá com Deus.
Então, nós vamos aqui entender o que aconteceu com ele. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado, pois ele perdeu a hora. Ele trabalhava na véspera numa psicografia de uma obra erudita de Emmanuel. Ele não esperou a charrete, ele foi mesmo a pé para o escritório da fazenda. Ele não andava, ele voava tão velozmente e caminhava. Ao passar em frente da casa de Dona Alice, esta o chamou. Chico, Chico, estou atrasado, Dona Alice, na hora do almoço eu irei atendê-la. E seguiu velozmente. Dona Alice entristeceu. E Chico, na sua corrida, segue adiante. Mas o seu mentor aparece. O nosso querido Emmanuel aparece na sua frente e fala assim para ele: volta, Chico. Atende a irmã Alice. Você gastará apenas 5 minutos. E isso não irá te prejudicar. Chico respira, se acalma e volta para atender a querida irmã Alice, uma senhora que, quando vê Chico voltando, ela diz assim: eu sabia que você ia voltar, Chico. Eu sei qual é o seu coração, eu conheço. E ela pede uma ajuda, uma explicação, como tomar um medicamento que ele havia prescrito pelas mãos dele, mas pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, era uma homeopatia, e ela estava com muita dor. E ela não sabia como tomar. Chico atende prontamente, né, o que ela precisava, ela se alegra. Se alegra, se despede de Chico e diz: muito obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. E Chico parte apressado para sua tarefa, porque, afinal de contas, ele estava muito atrasado. Quando ele andou 100 metros, o nosso querido Emmanuel e seu mentor aparecem novamente. E diz assim para ele: Chico, pare. Dê uma olhada para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e está se encaminhando diretamente ao seu corpo. Quando o Chico para e olha, ele percebe que é uma massa branca fluídica tão luminosa que aquilo automaticamente entra no corpo dele, ele se sente muito bem. Viu, Chico? Diz Emmanuel. O resultado que obtemos quando nós somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos, e conclui, através da caridade e da atenção. Você pode imaginar, Chico, se ao invés desta senhora dizer vá com Deus, ela diria magoada, vá com o diabo? Talvez dos lábios dela sairiam coisas muito diferentes e lhe encontrariam como cinzas, ciscos ou algo muito pior. Chico, nesse momento, se acalmou. Começou a andar naturalmente e já não tinha mais receio de perder o horário, o dia. Ele sorri, satisfeito com a lição que ele recebeu, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor que reflete nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, paciência, afabilidade, doçura, amor, enfim, caridade. A caridade é o único tesouro que, quando nós dividimos, ela aumenta, ela se torna muito maior. E nós temos aqui uma colocação do nosso irmão Kardec, querido Kardec,
No livro Viagem Espírita, em 1862, Kardec, em meio a um discurso, ele disse assim: se entre dois grupos que deveriam trabalhar unidos há divergência, eu lamento. Porém, fico do lado que há mais caridade, pois o lado que tem mais caridade tem mais possibilidade de humildade e se torna melhor em ser corrigido do que aquele que está em erro, mas não faz a caridade. Aqueles que não praticam a caridade, buscam somente o conhecimento, acabam se envaidecendo e se tornam mais difícil de corrigir. A caridade, ela é o processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar as esperanças e dividir a felicidade. Quem disse isso é o nosso querido irmão Emmanuel. Então temos muitas lições. Nesta noite bendita, onde nós aguardamos 2025, que nós possamos unidos compreender a importância deste evangelho, para que nós possamos subir e ir ao encontro banquete do nosso mestre, que nos disse: eu irei e prepararei um lugar para todos. Mas nós temos que fazer a lição de casa. E quem sabe, um dia, nós teremos condição de entender esta lição que eu trouxe. É a última deste ano, para que nós possamos compreender que a estrada da verdadeira caridade, ela é longa. E nós precisamos começar a nos mexer. No livro Estante da Vida, Humberto de Campos, ele retrata os últimos suspiros do nosso Mestre Jesus aqui na Terra. Antes do seu último suspiro, se aproximou um anjo muito apressado, cola o seu ouvido aos lábios do nosso Mestre e sai apressado demais. Na pátria espiritual, há anjos, muitos anjos, pois eles iam receber o governador, que estava partindo do nosso planeta, para retornar à sua governadoria. Todos o aguardavam, todos. Mas todos os anjos sentiram falta de um. Pois é, o anjo da caridade não estava neste momento. E ele chega muito atrasado. E ele é questionado pelos outros. Caridade, onde você estava? Eu estava a serviço do Mestre Jesus, disse a caridade. Todos olharam para ele e ele falou: o Mestre no seu último suspiro, ele sussurrou ao meu ouvido: caridade, corre e vá cuidar do meu amigo Judas, que precisa de você. Quem sabe um dia nós conseguiremos desenvolver esta caridade. Acredito que, seguindo o nosso evangelho do Mestre Jesus, este que nós temos em nossas mãos, lutando contra o mal que está dentro de nós, buscando a afabilidade, o perdão, buscando esta força rumo a essa perfeição, que nós já sabemos o caminho. Sabemos também que é distante, mas um livro com 1000 páginas, ele começou com uma letra. Que Jesus nos fortaleça e que todos nós possamos vencer a nós mesmos. Muita paz a todos. E assim, nós agradecendo imensamente este momento de reflexão e de estudo, nós vamos agora
nos preparar para receber o passe bendito que irá nos fortalecer, que irá nos iluminar para assim nos tornarmos fortes, corajosos, mas acima de tudo, caridosos e evangelizados. Que a doce paz no Rabi da Galileia possa envolver todos nós, todos os lares e todo o nosso planeta Terra. Graças a Deus. Muita paz. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus sejam vida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje.
Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Olá, amigos, nós estamos chegando ao final dos trabalhos dessa noite. Agradecemos mais uma vez a todo o apoio, os nossos queridos leitores da nossa casinha, então, para realização desses trabalhos. Agradecendo a nossa irmã Kátia, pela palestra, pela oportunidade de estar aqui. E que esse tema possa nos inspirar, possamos refletir a respeito do mesmo, que possamos questionar quão caridosos nós temos sido e que possamos lembrar dessas palavras nos estimulando a nos renovar, a colocarmos, vamos dizer, nos nossos questionamentos a respeito de como andamos indo com relação à prática da caridade e que possamos nos esforçar cada vez mais para que possamos empregar a nossa vida, começando com as pessoas que habitam no mesmo teto, tá? E estendendo a ela a todos os demais que fazem parte da nossa existência. Uma boa noite a todos, com todos com Deus, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. 3 pessoas passam sinal, já vai contar a primeira placa sinal, Boa noite. Boa noite a todos. Feliz 2025 para todos Deus nos vocês. abençoe esse final de ano e o início do próximo. Boa noite. Isso é uma paz.